Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Vamos dar continuidade então. Vocês querem que eu retome algum ponto da aula passada, ali o finalzinho, alguma coisa, alguma pontinha que de repente ficou solta? Aproveite agora, porque qualquer coisa a gente dá uma continuidade. Os pontos ali ficaram razoavelmente esclarecidos para vocês, que nós pontuamos. Então, mesmo nos bastidores lá, viu? Não, né? Teve o gravado, mas teve os bastidores lá também. Tranquilo, a gente pode dar seguimento, né? Então, vamos lá. Eu só vou aqui retomar, então, o finalzinho que eu falei. Essa foi uma frase que eu disse lá no final. Acabei não explicando e talvez não dando até os textos bíblicos, né? Mas eu enviei para vocês no grupo, tá? Estou deixando aqui gravado, porque os irmãos, depois que assistirem essa aula, também vão ter essa informação. Aliás, a informação reforçada, porque no grupo eu enviei para vocês lá um arquivo em PDF que contém todo o esboço de toda a matéria. Aquilo que a gente nem falou ainda, mas que nós vamos abordar. Tá lá, amados. Então vocês têm o mesmo material que eu tenho, que eu, no caso, produzi, né? Então essas aulas todas são escritas, eu escrevo, enfim, as aulas são personalizadas, tá? Eu vou falar para vocês e vocês não vão ter uma aula igual às que vocês têm comigo por ninguém, através de ninguém. Pode ser melhor que vocês tenham, mas igual a minha não, porque de fato eu pesquiso, reflito, tiro minhas conclusões, né? E aí eu escrevo tudo aqui. Então todo esse conteúdo que são os esboços, vocês têm lá, tá? Então dá lá algumas páginas, né, que vocês têm de um material suplementar. Além do material didático que a gente tem no livro, né, que vocês têm também lá em PDF, tem também aí esses esboços. Eu vou começar a fazer isso, tá? Cada matéria eu vou enviar para vocês, para que vocês possam ir acompanhando o que eu vou lendo aqui e vocês também têm acesso aí na escrita. Embora eu leia aqui, né, quase que na íntegra, mas aí vocês têm também para usar posterior, para ler antes também da aula, tá bom? Então é mais um conteúdo para vocês aí, tá certo, amados? Então vamos lá. Eu disse no final da aula passada que tudo o que precisamos saber sobre Satanás, né, está contido na Bíblia. Então todas as informações que nós precisamos saber, tá, que Deus decidiu que nós tivéssemos acesso. Então quem decidiu isso foi Deus, amados. Então, Deus, ele deixou todas as informações que Deus decidiu, que ele julgou ser as necessárias e suficientes para que nós soubéssemos a respeito de Satanás e este mundo, né, espiritual, esse mundo angélico, por assim dizer. Né? Espiritual não vou falar porque a ideia da teologia é que tudo é espiritual, né? Só que há coisas espirituais que se manifestam fisicamente, de uma forma concreta, histórica e tudo mais, mas tudo é espiritual. Na teologia, na ciência, teologia, tá? Não na teologia popular, porque nós temos a teologia popular, aquilo que o povo pensa, fala e, enfim, né, conclui. Só que, assim, a teologia, ela é uma ciência, ela tem os seus documentos históricos, tem os seus expoentes e os teólogos reconhecidos em toda a história. Nós estamos falando de 2000 anos. Então, assim, eu não posso tomar uma conclusão, eu não posso declarar alguma coisa que eu não tenho uma base teológica reconhecida, respeitada, tá bom? Então esse é um ponto importante para a gente entender. Por exemplo, existe uma teologia popular que o diabo está no inferno, né, garfando lá quem está lá também, atormentando, e ele tem o seu reino e está no trono lá no inferno, né, mandando e desmandando os demônios para que atormente a vida das pessoas, e os que estão lá, ele pessoalmente ou com seus súditos lá também estão atormentando as pessoas. Isso é uma teologia popular. Não sei se vocês já ouviram isso, né? As pessoas pensam que Satanás está no inferno e que o inferno é uma espécie de ambiente que ele manda, né? Assim, e não existe isso. Não tem nenhum texto na Bíblia para confirmar isso, amados. Né? O inferno não é um lugar onde Satanás habita e manda. Ele não está lá. Então, né? Então é só para a gente entender como que muitas vezes as pessoas
elas formulam, elas declaram, isso é pregado muitas vezes via púlpito, né? Essas declarações, e quando a gente vai, tá, mas na Bíblia onde está? Não existe, não tem, simplesmente não tem. Então a Bíblia, como a gente estava falando da suficiência das Escrituras, esse foi o ponto da aula passada, a suficiência das Escrituras, então tudo que a gente precisa saber está na Bíblia. Toda informação fora da Bíblia, como sendo uma informação ou uma declaração doutrinária, sabe, uma afirmação mesmo, ela não é válida para nós. Ela não deve ser levada em conta, porque nós não temos como cristãos, amados, tá? Como discípulos de Cristo, nós não temos nenhuma outra fonte autoritativa, né? Foi isso que eu pontuei. Autoritativa para que a gente possa buscar como referência doutrinária, ou de verdade, por assim dizer. Então é na Bíblia. E aí, se vocês quiserem anotar 3 textos, tá? Que eu peguei aqui como referência, Efésios, não é para ler agora não, anotem e depois vocês leem aí, tá? Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 20. Então Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 20, ali também está contido declarações, né, verdades, a respeito de Satanás. Lá tem algumas declarações lá. Então, Efésios capítulo 6, verso 10 ao verso 20. Outro texto também que serve para nós, né, de uma informação a respeito do diabo, Satanás e tudo isso que eu venho falando, está em 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios capítulo 2, versos de número 10 e versos de número 11. Então, 2 aos Coríntios capítulo 2, verso 10 e verso 11. Ainda em 2 aos Coríntios, também, capítulo 11, verso 1 ao 3. Tá? Então, esses 3 textos, tem outros mais, mas eu só peguei aqui algumas referências para mostrar que, de fato, a Bíblia traz essas informações e a Bíblia, para nós, é o limite que a gente tem para afirmar qualquer coisa, principalmente a respeito aí, desse tema, né, dessa matéria que nós estamos discutindo, tá bom? Tem lá Apocalipse também, Judas vai falar de Satanás, né? O Judas, eu digo a carta de Judas. Você tem outros textos, mas eu estou dizendo só para exemplificar. A Bíblia traz informação e nós nos limitamos. Onde a Bíblia fala, nós falamos. Onde a Bíblia não fala, nós nos calamos, tá bom? Então é até um jargão que a gente tem na teologia. Melanie, bem-vinda, amada. Chegou ainda no início, tá? Fique à vontade aí. Então, ó, os escritos, por exemplo, de Neuza Itioca, Peter Wagner, sobre a possibilidade de cristãos ficarem endemoniados, olha só, e de demônios territoriais, não partem de uma exegese bíblica, ou seja, não é uma interpretação de textos bíblicos, tá? Mas de depoimentos de pais e santos. Percebam a origem, olha a referência que essas pessoas que eu reprovei, que eu disse para vocês que não são referência, Neuza Itioca, Rebeca Brau, Peter Wagner, Daniel Mastral, enfim, toda aquela lista que eu passei para vocês, que infelizmente é o que o pessoal busca aí, né? Às vezes me pergunta para o irmão assim, tal, batalha espiritual, assim, fulano, ciclano, eu falo, meu Deus do céu, essas são as referências que vocês têm? Os hereges? São os hereges? Então, assim, eu peguei só 2 exemplos aqui, Peter Wagner e Neuza Itioca. Os demais também. O restante é a mesma coisa, segue a mesma linha, tá? Então, assim, de onde eles tiram as informações para criar doutrina mesmo? Eles declaram como sendo uma verdade, tá? São depoimentos de pais e santos, da sabedoria popular e até mesmo de diálogos com pessoas endemoniadas. Então, assim, entrevistaram lá uma pessoa endemoniada. Ah, o diabo falou isso, isso e aquilo. Aí eles pegam esse depoimento e eles fazem com que isso seja uma doutrina, uma verdade. Então, olha de onde que é a fonte, amados. Por exemplo, né, eu acho que eu falei isso na primeira aula para vocês, introdutória, se não me falha a memória. Você pergunta aí para os irmãos, eles vão dar nome de demônios. Tranca-rua, Exu Caveira, Sete Flechas, Maria Mulambo, Zé Pilintra, Preto Velho e por aí vai. Né? Sete Flechas, acho que eu falei, sei lá. Enfim, fala, mas calma aí. Como que denominaram? Né? Como que chegaram a essa conclusão de que essas entidades, esses demônios, têm esses nomes, né? São denominados assim? Aí quando você vai ver, não é na Bíblia. Não existe na Bíblia essas informações. Onde tiraram isso? Tiram do próprio espiritismo, do satanismo, né? Vão falar de demônios territoriais. Então, de onde tiram essa informação? Não é da Bíblia. Forçam, às vezes, um texto lá de Daniel, né? Porque lá vai falar do príncipe da Pérsia,
príncipe da Grécia e tal, e eles querem pegar esse texto descontextualizado, tá certo? E vão falar que tem demônios territoriais, ou seja, demônios que governam em territórios. E eles dizem então que você tem que ir ali naquele território ungir aquilo, desfazer lá algumas coisas lá e tal. Só que essas doutrinas e essas declarações não são bíblicas, mano. Nós não temos um teólogo só dentre dezenas ou centenas. Sério, estou dizendo, né? Teólogo sério, reconhecido. Não vai ter um sequer que vão apoiar essas doutrinas. É só esse movimento de batalha espiritual, como eu disse, do século passado para cá, 1920 e pouco, para cá, que vem trazendo todas essas distorções. Então é isso que a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom? Então é daí que eles pegam as informações. Esse é o demônio Asmodeu, né? O outro é o... Bom, enfim, eu não vou lembrar aqui de todos os nomes, mas eles vão denominando demônios e atividades e características que a Bíblia simplesmente não tem essa informação. Então esse é o ponto que eu queria fechar aqui do tema da aula passada, tá? Suficiência das Escrituras. Nós nos limitamos às Escrituras, amados. Eu prefiro ser mais simples e ter a segurança da Bíblia Sagrada do que se aventurar e até mostrar uma falsa sabedoria, uma falsa espiritualidade, né? Porque dá essa impressão, não, essa pessoa aqui, ela tem mais sabedoria. Eu acho que tem gente que é mais corajosa do que sábia, né? Porque tem que ter coragem para afirmar aquilo que Deus nunca autorizou, né? Então, eu sou meio covarde, né? Então, não sou tão corajoso assim, tá certo? Né? Tem gente que é mais corajosa do que sábia. Eu não vejo sabedoria nisso, pelo contrário, tá? Pelo contrário. Então, assim, a gente prefere ficar na simplicidade das Escrituras Sagradas do que se aventurar nessa falsa sabedoria, essa falsa espiritualidade, né, que infelizmente muitos gostam de fato disso, né, porque dá uma impressão de ser mais espirituais. Né, esses líderes, essas pessoas são mais espirituais, desvendam os mistérios do mundo tenebroso, aquela coisa toda, né? E parece que tem mais poder e autoridade quando amarra o demônio, desamarra o demônio, entrevista o demônio, fala para o demônio fazer isso, dá ordem para o anjo pôr a espada nas costas do demônio. Amados, eu estou falando aqui, parece brincadeira, mas essas coisas acontecem literalmente. Eu vejo por aí aos montes, quer dizer, nem vejo tanto, que graças a Deus não tenho nem tanto contato com isso, mas já vi muitas bobagens dessa forma, então a gente precisa tomar muito cuidado. Enfim, fechei aqui então a questão da suficiência das Escrituras, e hoje eu quero falar para vocês sobre a queda da raça humana, tá? É o terceiro ponto, hein? Não sei se vocês estão aí construindo na mente essa sequência. Falamos sobre a soberania de Deus, não foi isso? O que mais depois da soberania de Deus que veio? Quem está anotando aí, me ajudem. Depois da soberania de Deus, o que nós falamos? Suficiência das Escrituras. A suficiência da Escritura. Então a terceira é a queda da raça humana, né, Aline? Obrigado. Então nós falamos de duas mesmo. Soberania de Deus e a suficiência das Escrituras. Ótimo. O terceiro agora, que nós vamos falar, então, é a queda da raça humana, tá? Esses 4 pontos que eu estou passando para vocês, que eu vou passar ainda para vocês, são fundamentais, amados, para que a gente entenda essa matéria de uma forma adequada. Então, soberania de Deus tem que ficar muito compreendido, né? Como que esse mundo aqui, ele é governado, né? Até onde vai o governo de Deus? Nós falamos, não existe lugar, não existe pessoa, não existe nenhum ser, não existe nenhum centímetro de metro quadrado na existência que Deus não tenha autoridade sobre aquilo, que Deus não governe, não seja soberano sobre aquilo. Não existe, mas não tem. Deus é Deus sobre tudo e sobre todos. Nada foge do seu governo. Nada foge, não tem nenhum limite que Deus não possa ir. Pelo contrário, é Deus que impõe limite às coisas criadas, visíveis e invisíveis. É Deus que estabelece limites. Tanto, eu acho tão interessante um texto lá de Jó, capítulo 38, verso 11. Olha que coisa interessante. O texto vai dizer que Deus coloca limite no mar para que essas ondas soberbas, né? As ondas empoladas, tá? Essa grandiosidade do mar, ele vá até um limite que Deus estabeleceu, amados. Veja só, e nós que moramos por aqui, hein? Aline, a irmã Lucimar também, a irmã Neia,
Marquinhos, sabemos muito bem a importância disso, né? E eu aqui, ó, mas tô a terceira casa aqui, ó, da orla da praia. Então, a gente sabe muito bem a importância de Deus colocar limite nessas águas aí, viu? Né? De vez em quando, amados, existe um fenômeno aí que dá um terremoto em algum ponto do mar e cria-se ondas gigantes, chamadas de tsunami. Né? Quando isso acontece, a gente sabe muito bem o estrago que faz, milhares de pessoas são mortas, né? Mas também isso é a soberania de Deus, tá? Soberania de Deus. Eu não vou dizer que todo tsunami é um castigo de Deus ou é uma intervenção de Deus. Uma coisa eu sei, que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, né? Sobre o mar, sobre o cosmo, sobre a criação. Então o texto de Jó, por exemplo, vai dizer isso, né? Deus põe limites no mar, só para a gente entender. Deus governa tudo, mas nada está fora do controle daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus determinou, daquilo que Deus decretou. Então essas palavras, né? Eu determino, eu decreto, isso é uma bobagem para o ser humano. Ele não tem capacidade, ele não tem condição. Ele quer ser Deus. Ele quer usar esse poder de Deus para falar essas coisas. Esses termos eu ouço bastante. Eu determino, eu decreto, eu profetizo. Essas ações, amados, eles não são geradas. O ser humano não tem autonomia para produzir essas coisas. Eu não tenho autonomia para produzir uma mensagem de profecia. É o Espírito Santo que gera isso em mim. É por isso que é uma bobagem essas falas infantis. Vira para o seu irmão e profetiza isso, profetiza aquilo. Amados, a profecia, ela é o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, se não me falha a memória. Estou pegando a memória aqui, tá? Vocês confiram aí. 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, olha só, movidos pelo Espírito Santo, né? A ideia da palavra inspirados aí é bem interessante. Algumas traduções vão estar movidos mesmo, né? Conduzidos, guiados pelo Espírito Santo. A ideia é de um barquinho, a vela, que ele é soprado pelo Espírito. Então, assim, é o Espírito de Deus, tá? É Deus que gera a profecia, o conteúdo profético. O profeta, ele só precisa transmitir de uma forma fidedigna aquilo que foi nele gerado por Deus. Então eu não tenho essa capacidade de profetizar. Não é uma decisão do homem. Isso é uma inspiração de Deus, é uma geração pelo poder do Espírito Santo me trazendo um conteúdo onde eu vou verbalizar. É por isso que tem que tomar muito cuidado para não confundir essas coisas aí. Então assim, eu profetizo, eu decreto, eu não tenho como, amados. Eu não tenho condição de controlar as variáveis para decretar algo. Ainda mais, como a gente ouve, né, no mundo espiritual. Não há possibilidade disso. O homem gosta, quer isso. O homem quer ser Deus. Desde sempre a tentação que o diabo disse, vocês podem ser Deus. E a gente quer usar o poder de Deus, muitas vezes, para, sabe, mostrar aquilo que a gente não é, né? Então, assim, eu determino, não tem como também fazer isso, mas a gente não controla as coisas, né? O tentar controlar essas realidades, a Bíblia chama de feitiçaria. É uma obra da carne. Então, olha que coisa interessante. Os pseudos espirituais, eles estão praticando uma obra da carne quando eles fazem essas coisas. Veja como é um contrassenso, veja um contraditório. Querendo parecer espirituais, estão sendo carnais. E a obra da carne é essa, feitiçaria. Vejam como é pesado, mas é isso. Tá? Sem medo de errar, mas com toda a tranquilidade do mundo, eu declaro isso. Pessoas que assim o fazem estão praticando a obra da carne, que é chamado de feitiçaria, que é a tentativa de manipular essa realidade. Esse é o feiticeiro, né? Veja bem, só para a gente ver a gravidade disso. Mas enfim, então, falando sobre a soberania de Deus, a suficiência das Escrituras, que nós nos limitamos a ela, hoje nós vamos falar sobre a queda da raça humana, e é importante nós sabermos sobre esse ponto. A queda da raça humana, essa realidade. O homem, ele é um ser decaído e debaixo do juízo de Deus. Estamos falando em categorias gerais, tá? Humanidade. Estou me referindo à humanidade, amados. O ser humano. E a gente precisa lembrar que o cristão não deixa de ser humano, né? Então a gente aceitou Cristo e tudo mais, mas continuamos
Embora alguns pensem que está num nível superior, né, entre um homem e um anjo, está quase ali. Né? Alguns pensam que são tão espirituais que está quase assim, quase que flutua, né? Não anda mais nessa terra, não pisa mais aqui. Né? Alguns são chamados até de levitas. Então, porque assim, para mim, quem fala que é levita tem que andar 50 centímetros do chão, né? Porque ele está levitando, assim, né? Vai levitando. Para mim, levita é isso, é quem anda 50 centímetros para cima do chão aí, pode ser chamado de levita. Brincadeiras à parte, mas não deixando de ser uma verdade, a gente, o ser humano, ele está condenado, amados, tá? Está sob juízo de Deus. Então nós não podemos colocar tudo na conta do diabo. A gente não pode falar e atribuir ao diabo tudo o que acontece. Mano. Essa transferência de responsabilidade, isso é feito lá desde a queda. Então, quando Deus pergunta para o primeiro casal e pergunta para o macho, quem te mostrou que estava nu? Aí o macho vai falar, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai falar com a mulher, quem te enganou? Ela vai falar, foi a serpente. Então sempre essa transferência, o diabo não tinha para quem colocar a culpa, ficou quieto ali, né? Só... Mas olha só, essa transferência de responsabilidade, né? Colocar na conta do diabo. Nós somos pecadores porque pecamos. Nós somos pecadores porque pecamos? É uma pergunta. Se vocês quiserem responder, ótimo. Se não, não tem problema, também não vale nota. Mas nós somos pecadores porque pecamos? O que vocês acham? Nós pecamos e nos tornamos pecadores? Marquinhos, acho que se manifestou. Não, né? Marquinhos está dizendo que não. Que nós não nos tornamos pecadores por estar pecando. Não é isso, não. Segundo Marquinhos, não sei se vocês concordam, a Aline também não. Vamos fazer a votação aqui. Vamos votar. Quem acha que não, diz que 0800. Não, tô brincando. A Manéia, acho que quer falar, amado? Pode abrir o microfone, pode falar. O Senhor já ensinou essa... não seria justo. Nós pecamos porque somos pecadores. O Senhor já ensinou isso para nós. Que bom, que coisa boa que vocês estão guardando algumas coisas que eu falo, viu? Eu fico muito feliz. Então, olha só, é isso, né? Porque às vezes a ideia é essa, né? A pessoa nasceu pura, né? A criancinha angelical. E Davi vai falar, em pecado eu fui concebido. Em iniquidade a minha mãe me gerou. E não é que Davi está dizendo que ele foi gerado como um fruto de um adultério, coisa do tipo. O que Davi, ali no Salmo 51, por exemplo, está falando é sobre a natureza humana. A natureza humana, o pendor, a inclinação para o pecado. Se a criança, Provérbios diz isso, se a criança não for ensinada as suas obras desde pequeno, já vai saber o que vai dar lá na frente. Se a criança não for corrigida, né, ao longo do seu desenvolvimento, a gente deixa a criança por si só. As coisas erradas não precisam ser ensinadas. A gente já percebe na criança a irritabilidade, o egoísmo, a manipulação, né? Várias características de um pecador está ali na criança. E isso não é só porque alguns podem falar, André, você está falando de Salmo, é um livro poético, você está falando de Provérbios, é um livro poético, é o Antigo Testamento, tudo isso que eu ensino, de repente pode pegar esses meus argumentos contra mim mesmo. Mas lá no Romanos, lá no Novo Testamento, Romanos capítulo 8, o Paulo vai dizer que a natureza humana ela é desobediente a Deus. Ela só pode fazer uma coisa, desobedecer a Deus. A natureza humana, que ele chama de velho homem, né? A natureza humana ela é inclinada a se rebelar contra Deus. Então a Bíblia declara essa natureza humana, irmãos. Tá certo? É isso, o velho homem, ele é pecador, ele não pode fazer outra coisa. E nós, mesmo depois de sermos resgatados pelo Evangelho, continuamos num conflito com essa natureza humana. Então nós somos pecadores. Não é porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Então o livro de Romanos, já que eu citei Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, olha o que o Paulo... O livro de Romanos é fantástico para a gente ter essas informações sobre
a doutrina do pecado, né? O livro de Romanos é o livro mais teológico de Paulo, mais profundo de Paulo, mais complexo de Paulo. Trata da doutrina da salvação, da doutrina do pecado, a cristologia, tá? Então é o livro mais de Paulo, do apóstolo Paulo, e o livro do Novo Testamento mais profundo nessas doutrinas aqui que eu citei, né? A martirologia, a soteriologia, enfim. Romanos 5:12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Se nós lermos aqui o capítulo 3 de Romanos, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu ler o capítulo 3 desde o começo, Paulo descreve a condição humana. É como um sepulcro aberto, não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Deus encerrou todos debaixo do pecado, judeus e gentios. Então Paulo vai descrevendo a natureza humana, né? No capítulo 3, no capítulo 5 que a gente falou, enfim, nessa carta aqui toda tem aí esses trechos bem específicos e intensos e esclarecedores a respeito dessa condição, tá? Então, a gente precisa entender isso, a queda da raça humana. Então, um terceiro princípio fundamental para colocarmos o assunto de batalha espiritual na perspectiva correta e lembrarmos do verdadeiro estado da humanidade diante de Deus. É esse aqui, tá? Creio que na raiz de uma demonologia defeituosa, ou seja, esse estudo sobre os demônios, né? Defeituosa e inadequada, tá? Como é abraçada pelo moderno movimento de batalha espiritual, encontra-se uma visão incorreta acerca das extensões dos efeitos do pecado na natureza humana e do estado do homem diante de Deus. Então, assim, esse movimento de batalha espiritual desconsidera essa realidade do pecado humano, né? Na natureza pecadora humana. E aí atribui pecados, atribui ações humanas a demônios, né? Então, deixa eu ver aqui se eu não estou atropelando aqui. Eu acho que não. Bom, talvez lá na frente eu repita um pouco, mas deixa eu trazer porque me veio a memória agora, acho que o raciocínio vai fazer sentido. O espírito, tudo é espírito, né? É o espírito da prostituição, o espírito da cachaça, o espírito da mentira, o espírito, sei lá, me ajudem aí, mas que vão denominando, né? Como se fosse um espírito, uma entidade, um demônio para cada ação humana. É isso que esse movimento de batalha espiritual eles fazem. Isso aqui foi o espírito da cachaça, né? Então o cara toma umas cachaças porque tem um demônio. Adulterou porque foi um demônio, né? A pombagira que entrou na vida dele, esse prostituto, esse mulherengo e tal. Desconsidera o mau caráter, desconsidera a natureza pecaminosa e atribui a demônios, como se expulsasse o demônio e ia ser resolvida a situação. E isso a gente vê aos montes, amados. Não, vamos expulsar o demônio da cachaça do fulano aqui, e aí depois do expulso demônio ele vai parar de beber, né? Vamos expulsar o demônio aqui porque o cara disse que de fato ele não sabe muito o que aconteceu não, mas quando ele viu já estava dentro do motel com a mulher traindo a esposa. Esse foi o espírito da pombagira. Quer dizer, e o caráter, amados? E o desvio de caráter? Isso não é tratado? Então, para alguns pastores, para algumas pessoas que deveriam discipular, tratar o pecado das pessoas, é mais prático você melar a testa de você expulsar um demônio lá do que ter que trabalhar o caráter daquela pessoa na perspectiva do evangelho. Então é mais fácil expulsar demônio. Se fosse mesmo isso, poxa, ia ser uma maravilha para nós, pastores. A gente ia evitar tanto trabalho, né? Tantas lágrimas, tanta intercessão pela pessoa, né? Tanto empenho por estar ali trabalhando o caráter daquela pessoa e tal. Ia ser mais fácil, mas a gente gosta disso. Não, faz uma campanha aí de 7 dias e liberta aí 200 pessoas de uma vez, numa tacada só, do que ter que discipular, entender o porquê que essa pessoa ainda não compreendeu a natureza do evangelho, se é que essa pessoa de fato ela nasceu de novo, tá? Então assim, é muito imprudente, é muito covarde, né? Muitas vezes covarde da própria pessoa, né? Porque isso para ela é uma muleta. Não, foi um demônio, não fui eu.
Tá, né? Aí assim, entra nessa questão de não considerar o pecado. E o Satanás não está preocupado com isso, mano. Atribuir para ele um pecado ou outro, para ele não tem problema nenhum. Se falar que foi ele, ele não vai se defender. Tá certo? Não, foi o demônio e tal, foi Satanás e tal, ele é sujo, ele é tinhoso, ele é não sei o que e tal, né, que tá furioso contra a minha vida e tal, foi o diabo. O diabo, ele não vai se preocupar em desmentir a pessoa. Não é porque ele é pai da mentira. Mas não isso, porque se a pessoa, ela de fato é ensinada dessa forma, é levada a crer assim, o caráter dela nunca vai ser trabalhado, essa pessoa nunca vai ser liberta. Tá certo? Então, olha o perigo, amados. Veja que desserviço esse movimento de batalha espiritual faz com o Evangelho. Veja que esse movimento de batalha espiritual, essas teologias são contra o Evangelho. É contraproducente que a gente chama. É inimigo do Evangelho, essas abordagens. Elas são de fato heresias, mentiras, distorções que afastam as pessoas da realidade da espiritualidade. Percebam como isso é nocivo, como isso é prejudicial na vida das pessoas. Então a gente precisa entender essas questões aqui, tá bom? Então o pecado original de Adão foi herdado por toda a humanidade e que, mesmo que o homem caído retenha habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado. Ele não pode não pecar. O ser humano não pode não pecar. Não tem como, mano. É a sua natureza, tá certo? Eu tô falando aqui sobre a natureza humana, tá? Eu não estou dizendo que nós, por exemplo, fomos libertos por Cristo, o Evangelho entrou na nossa vida, que a gente continua sendo escravo do pecado. Eu estou falando de uma forma geral da humanidade. Estou falando aqui da raça humana, tá? Que não pode não pecar. Paulo, ele escreve isso em 2 capítulos de Romanos, capítulo 7 e capítulo 8. Aí o que eu vou pedir para vocês? Lerem, amados. Eu nem vou falar leiam em casa, vocês já estão em casa. Leiam depois, né? Leiam depois. Capítulo 7, capítulo... Leiam assim, ó, a leitura simples que a gente chama. Não é estudar, não é fazer lá a exegese, a interpretação, não. Leia o capítulo 7 e 8, assim, ó, seguidos. Lógico, né? Prestando atenção nos termos, palavra e tal, já entendendo o sentido ali. Mas assim, leiam, tá? De uma forma simples. Capítulo 7 e 8, Paulo vai falar sobre a condição humana, da raça humana, tá? O legalismo, ele propõe que o homem pode ser justificado, que tem, né, condições de atender o padrão da santidade de Deus pela obediência. Esse é um outro ponto que nós precisamos trabalhar muito, amados, no nosso contexto evangélico. Por quê? Porque embora a gente fale, eu acho que não tem nenhum pastor doido, nenhum pregador doido que vai admitir que a salvação é pelas obras. Acho que não tem nenhum doido dessa forma, não. Pelo menos eu não me lembro. Né? A maioria fala, não, é pela graça de Deus, é pelo sacrifício de Cristo, é pela bondade de Cristo. Isso na teoria, mas na prática a gente percebe que é o contrário. Né? Existe tanto obediência, tem que se fazer tantas coisas para se alcançar, né, alguma bênção de Deus. Se você não fizer aquilo, amados, quando isso é proposto, nós desprezamos a doutrina central do Evangelho, que é a graça. A graça é a alma do Evangelho, irmãos. A graça é de onde deriva todos os outros ensinamentos e outras possibilidades. É por causa da graça que nós somos salvos. Sois salvos pela graça, por meio da fé. Não é a fé que salva, muito menos as obras. Paulo escreve isso em Efésios capítulo 2, do verso 1 até o 10. Outra lição de casa. Vou até tomar mais um gole d'água aqui, ó. Outro texto a ser consultado. Amados, vocês perceberam? Não só nessa aula. Eu não estou pegando uma referência de teólogo aqui. Eu não estou pegando um livro aqui. Eu estou citando para vocês os textos bíblicos dentro dos seus contextos. Que eu estou colocando em prática o que eu falei na aula passada. É suficiência das Escrituras. Não é? Sem muita interpretação, inclusive. Estou citando os textos aqui. É a citação. Então, assim, o legalismo, o que é o legalismo? É viver pela obediência, né? Tem até uma frase, meu Deus do céu, acho que eu não vou lembrar agora. Me ajudem aí quem souber, né? Quem lembrar. A obediência gera bênção. E, oh meu Deus, agora eu me perdi todo. Tem uma frase assim, a obediência gera bênção e sei lá o que mais.
Quem lembra aí? Me ajude aí, quem lembrar. Aline, vê aí se você puxa na memória, né? Enfim, a ideia é essa, que a obediência gera bênção e outro trem lá. Eu não sei se eu estou falando o contrário, né? Mas aí, se lembrar, fale, viu? Diga, Alinezinha, me ajuda. Uma coisa assim, a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Isso, exato, obrigado. Então, a obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Amados, isso é antibíblico. Isso é legalismo. O que gera bênção na nossa vida é graça. É a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Ela antecede qualquer comportamento humano de obediência. É a graça que gera bênção. Porque se fosse depender da nossa obediência para atingir o padrão de Deus, para nós conseguirmos alguma bênção de Deus, amados, nós estávamos, teologicamente falando, de uma forma refinada, lascados. Não é? De uma forma bem acadêmica, lascados, amados. Então essa ideia de que você tem condição de obedecer a ponto de ser gerado uma bênção, isso é legalismo. Isso é religiosidade. Isso não parte do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum texto bíblico, ensino dos apóstolos, que leve a esse entendimento, amados. Né? Essa obediência, né, que vai fazer com que Deus me abençoe. Amados, nós somos abençoados. Por sermos abençoados, nós temos até uma condição de obedecer algumas coisas, porque fomos abençoados. E não somos abençoados depois de obedecermos. É claro que a bênção de Deus, a graça de Deus nos conduz, nos ensina, ela é pedagógica, nos leva a ter uma vida de obediência. Mas é a graça de Deus que faz isso. A bênção de Deus já chegou até nós. Estou me lembrando de dois textos aqui. Um é Tito, capítulo 2, verso 11. Vamos ler esse texto com muita atenção. Tito, capítulo 2, verso 11. Tito, capítulo 2, verso 11. A graça de Deus. A graça de Deus. Ela nos conduz à obediência. Ela nos ensina. Alguém pode ler, achar e ler e abrir o microfone? Porque aí eu vou pegar outro texto aqui. Então, Tito, capítulo 2, verso 11, tá? E eu vou procurando outro aqui que está fugindo da memória. Mas quem achar aí, por favor. Alguém? Alguém? Achou? Tito 2 e 11? Vamos lá. Pessoal. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Isso. É o 12 também. É o 12 que é o principal, inclusive. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Tá. Vocês perceberam, vocês conseguiram notar aí, amados, o verso de número 2, o iniciozinho do 2, a declaração de Paulo? Que ele diz que a graça nos ensina, a graça nos conduz a renunciarmos. A graça é pedagógica. Não é essa graça que não nos leva a uma obediência. Não, a graça, ela nos conduz à obediência. A graça, ela gera essa bênção. E falando de gerar bênção, é isso que eu estou pegando na memória aqui, puxando, que é em Gálatas, né? Completando esse pensamento, tá? Em Gálatas, deixa eu ver aqui se eu vou achar com vocês. Eu posso citar aqui de memória, mas eu queria dar a referência também, né? Gálatas, deixa eu ver se é capítulo 3 ou é capítulo 4. Vamos ver se eu acho aqui. Eu acho que é capítulo 3. Bom, eu vou citando, se eu conseguir aqui pescar o endereço, né? Eu falo para vocês. Mas o texto vai dizer que a bênção de Abraão, ele chegou até nós. A bênção de Abraão chegou até nós. Rapaz, deixa eu ver aqui. Capítulo 3, verso... 3, 8, 13, 3, 9, pastor. Isso, 9? A partir do 9, tá? Eu ia pro 13 e 14, mas vamos pro 9. Obrigado, Mané. Vamos lá, então a partir do 9. Gálatas 3. A partir do 9, vamos até o 14 e 15 lá, tá? Mas, ó, não percam aí a informação de Tito 2 e 12. Que a graça nos ensina, nos conduz à renúncia. Então, a graça de Deus é que é a geradora dessa bênção
tá certo? De nos ensinar a respeito da obediência a Deus. Então a origem é a graça. A origem não é a obediência. A obediência é um efeito. Eu queria muito que vocês assim, sabe, absorvessem dessa forma. A obediência é um efeito da bênção. Ela não é uma geradora da bênção. Ela não é a força motriz da bênção. Ela não cria. A obediência não cria bênção, amados. Isso é mente religiosa veterotestamentária. Isso é Antigo Testamento. Essa ideia de obedecer são dos fariseus. Os fariseus que propagavam essa doutrina que Jesus repudia. Eles dizem, não tem condição da obediência de vocês criar a justiça que Deus exige. A obediência, ela não justifica o homem. A obediência, ela não abençoa o homem nesse sentido que nós estamos abordando. É a bênção de Deus que justifica o homem, que faz o homem obedecer. Então, assim, é uma questão de inverter, entendeu? O trem? Então, vamos lá, capítulo 3 de Gálatas, versos 9 em diante. De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Oh, meu Deus do céu! Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem vive pautado, amados, para alcançar a bênção na obediência, Paulo vai dizer, tudo bem, você quer viver assim, pautado pela obediência para alcançar a bênção? Viva assim. Agora saiba de uma coisa, nunca ninguém conseguiu isso, em toda a história. Porque se você viver pautado pela obediência, mas tropeçar em um único erro, você é culpado do resto todo. Amados, o Paulo diz isso. Quer viver? Viva. Mas saiba, não vai dar conta. Eu não dei, Abraão não deu, Isaac não deu, José não deu, Moisés, Elias, os profetas, todo mundo. Então, Paulo alerta. Eu me esforcei para isso. Eu tinha honestidade, eu tinha sinceridade, eu tinha empenho, eu tinha todos os requisitos religiosos, fariseu de fariseu, filho de fariseu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim. Na minha geração mais zeloso que existia em todo Israel, Paulo está dando aqui um pedigree, amado, religioso, que ninguém tinha. E mesmo assim ele chega à conclusão, miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? 7:24 de Romanos, no caso. O 25 que ele fala, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Portanto agora, entra no capítulo 8, verso 1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só, mas vamos continuar aqui no Gálatas 3 e 11 agora. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Tudo bem. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Amados, a lei que se pautava pela obediência foi uma maldição para o ser humano. Porque mostrou para o ser humano que ele não tinha condição, pela sua justiça própria, pelos seus atos, de ser justificado de um único pecado ou de merecer uma única bênção de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Vocês estão percebendo que é algo sutil, essa ideia, parece ser espiritual, parece trazer uma disciplina benéfica, mas ela ofende a doutrina da graça, amados, que é a doutrina mãe, é a alma do Evangelho. Vocês estão percebendo a gravidade do que é propagado em diversas denominações evangélicas no Brasil? Estão percebendo a gravidade desse trem? Então, assim, o legalismo ele propõe que o homem pode ser justificado, que tem condições de atender esse padrão da santidade de Deus pela obediência, né? A corrupção da natureza humana, com esse termo, se queria indicar a degeneração, tá? A corrupção da natureza humana, com esse termo, se queria indicar a degeneração, perversão,
depravação ou decadência espiritual e moral, a qual a raça humana ficou sujeita após o pecado, seus primeiros pais, o Adão e a tal da Eva, né? O pecado maculou a personalidade humana de tal maneira que o homem é mais inclinado a praticar o mal do que o bem. O primeiro casal criado puro e inocente, olha só, após experimentar o pecado, já exibia sinais de corrupção interior. Cada um tentou justificar o erro, né, colocando a culpa no outro, e no final, no próprio Deus. Então vou dar alguns textos para vocês aqui. O Gênesis capítulo 3, tá? Verso 10 ao 13. Vai ser muito bom se todos esses textos que eu estou dando para vocês lerem depois da aula aqui, em outro momento, só para ter mais subsídio bíblico, tá? Textual. Então, o Gênesis capítulo 3, verso 10 ao 13, vai mostrar isso, essa realidade que eu até citei aqui na Rei, né? De uma forma mais superficial, talvez até incompleta, essa transferência de responsabilidade, tá? Que o homem, depois a mulher e tal. Aí, se vocês juntarem esse texto com Romanos 7, né? Capítulo 7, verso 8. Se vocês juntarem Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17. E por fim, se juntarem Romanos capítulo 3, do verso 9 ao 20, vocês vão chegar a essa conclusão facilmente. A Bíblia dá conta de mostrar isso para vocês, essa realidade da pecaminosidade humana, da realidade do homem sendo pecador, tá? O movimento de batalha espiritual tem um demônio responsável por cada pecado humano, por cada um, tá? Então exclui a responsabilidade humana. É por isso que é importante nós entendermos esse terceiro ponto, que é a queda da raça humana. Então esse movimento de batalha espiritual, ele tem um demônio, para cada pecado tem um demônio. É espírito disso, é espírito daquilo, é espírito não sei do que, é espírito para todo lado, e quando a gente vai ver, na verdade, vos digo, a natureza humana, mano, né, que precisa ser tratada pelo Evangelho, a graça de Deus, o discipulado, a repreensão, o confronto, né? E não se expulsando um monte de demônio à torta e à direita aí, achando que aquela ação específica de cada um, de cada pecado, é atribuído a um demônio. Tá? Esse é o ponto. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade